beleza, a gente já vai começar aqui. Peraí, que o Skype é meio lentinho, né? Afinal, é o Skype, a gente não pode esperar muito. Então, vamos lá. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzap e hoje estamos aqui com o Henrique Zimmermann. Cara, se apresenta para o pessoal, fala o que tu faz e quem que você é, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Eu sou paleontólogo, minha profissão é escavar fósseis, então eu estou sempre andando pelo mato, procurando fósseis, para fazer essas escavações e mandar esses fósseis para os museus. Esse é meu dia a dia. Muito legal, mano. Tipo assim, quando vocês... peraí, deixa eu só parar de gaguejar aqui. Então, mano, quanto que custa um fóssil? Por conta que você tem que vender para os museus, né? Tipo assim, eles vão lá, eles te pagam, né, para você ir lá escavar, mas quanto que eles te pagam, assim? Quanto que é normalmente? Se você puder falar, claro. Não, mas é bom falar sobre isso porque o que acontece? No Brasil, as nossas leis colocam o fóssil como sendo um bem da União, tá? Uhum. Então, o fóssil é um bem público. Ele não pertence a quem achou, ele não pertence ao dono do terreno onde ele foi encontrado, ele pertence à União, tá? Ou seja, ao governo. Então, no meu trabalho, eu não vendo os fósseis, eu escavo os fósseis e eu entrego para os museus também não pagam pelo fóssil, tá? Então, o comércio de fósseis brasileiros, inclusive, não é permitido. Eu nem poderia vender nem se eu quisesse, porque não é permitido que faça a venda. Existem alguns países que permitem a venda dos fósseis, que é o caso de Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, né? Muitos dos países que têm uma paleontologia de ponta, eles permitem essa comercialização. Mas não é o caso do Brasil. Então, quando eu sou contratado para fazer escavação, eu não cobro por fóssil e vendo os fósseis. Não, eu cobro para fazer o serviço. E aí, quem me contratou vai me pagar para fazer o serviço de coleta. Independente se eu me encontrar um fóssil, nenhum ou 1 milhão. Eu recebo pelo pagamento do serviço. O Brasil não comercializa fósseis, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Isso é uma pergunta difícil. Isso é uma pergunta difícil. Porque a gente vê uma certa divisão entre os paleontólogos com relação a liberar ou não o comércio dos fósseis, né? Então, alguns são a favor, outros são contra. Tanto o modelo que proíbe os fósseis de serem comercializados, quanto o modelo que permite que eles sejam comercializados, tem os seus prós e contras. Essa é a verdade no final das contas. Então, que acaba ficando uma questão de opinião pessoal, sabe? Se as pessoas são a favor ou não. Porque como eu falei, tem os prós e os contras nas duas situações, né? Então, qual que é o contra que você vai aceitar e qual que é o pró que você vai querer, né? Aí fica uma coisa meio polêmica. Sim, sim. Mas quais que seriam os prós e os contras, tá ligado? Por conta que, tipo, a galera eu acho que quer saber disso, né? Eu tenho certeza que há muita coisa por trás, sabe? Sim. Que, se você falar, você vai demorar muito, mas demora quanto tempo você quiser, tá? Você tá livre aí para falar o que você quiser sobre isso. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro modelo, o modelo brasileiro, que proíbe tudo, né? Que não é permitido comercializar fósseis, não é permitido ter coleções particulares de fósseis. Tudo é proibido aqui. Os fósseis têm que ficar nos museus, nas universidades e é só isso, né? Quem encontra o fóssil não é dono dele e por aí vai. Qual que seriam os prós? Os prós é que uma vez que o fóssil não tem dono, você não gera uma corrida do ouro. As pessoas não saem correndo por aí para procurar fósseis para vender, né? Então, quando o comércio ele é permitido, o que acontece? Muitos leigos, pessoas que não entendem de paleontologia, vão lá escavar, coletar os fósseis para vender, porque eles valem dinheiro nessa situação, né? Então, essas pessoas vão fazer isso. Então, nesse processo de coletar o fóssil, sem você ter o treinamento adequado para fazer a coleta, se você não sabe escavar um fóssil, você vai danificar ele ao tentar tirar ele do lugar. E mais do que isso também, além de danificar o fóssil, você vai perder informações importantes. Porque a ideia do fóssil é ele servir para a ciência, né? Você vai estudar os animais e as plantas do passado, outros seres vivos também, e vai tentar descobrir informações sobre eles, né? Sobre o passado. Então, o paleontólogo, quando ele chega num local e vai fazer uma escavação, ele é como
ele é como um detetive que está numa cena do crime, né? Então ele tem que coletar as evidências para conseguir contar a história daquele crime. Então, um leigo não sabe fazer isso. E aí o fóssil que ele coleta sem esse critério de anotar todos os dados relevantes para você depois poder fazer uma pesquisa científica com fóssil, tudo isso se perde. Então, é ruim por isso. Você tem um número grande de pessoas leigas coletando os fósseis, mas sem o critério adequado, né? Então, com isso a ciência perde. Seria esse um contra. Né? Outro contra, na minha opinião, com relação ao comércio ser proibido, é o seguinte: o Estado brasileiro é o dono dos fósseis, pertence ao governo. Então, cabe ao governo fazer a proteção desse material, fazer fiscalização para evitar o comércio, para evitar o tráfico, né? Tudo isso. E nós vivemos no Brasil, que é um país onde fiscalização não acontece, ninguém está afim de gastar dinheiro com quem está escavando fóssil. Ninguém está afim de mandar a polícia atrás de quem está escavando fóssil. Então, esse sistema em que é tudo proibido e que o fóssil pertence à União é um sistema que nunca teve fiscalização. A fiscalização é muito ruim, na verdade, nunca teve exagero. Mas é uma fiscalização muito ruim, porque o governo não vê, ele mesmo não vê interesse em proteger esses fósseis. Porque na cabeça dos gestores públicos, para que eu vou gastar dinheiro com fiscalização de fósseis, né? Então, nesse sentido, seria um contra também. Agora, analisando o outro lado, né? Prós e contras num ambiente em que tem o comércio de fósseis, né? Vamos lá. Eu acho que eu até me atrapalhei. Eu comecei falando isso, né? Os prós e contras do que tem. Eu acabei mudando. Tá? Bom, mas é isso. Vamos falando aqui. A gente vai emendando e vai consertando. Vamos lá. Num ambiente onde você tem o comércio de fósseis permitido, que as pessoas podem escavar os fósseis que elas encontram, elas podem vender, surge os paleontólogos amadores, pessoas que aprendem paleontologia justamente para fazer essa escavação e para poder vender esses fósseis. Então, o número de descobertas científicas se multiplica. Porque ao invés de você ter apenas poucos paleontólogos escavando, você tem um monte de gente procurando fósseis, descobrindo um monte de coisa nova. É por isso que os países que permitem o comércio de fósseis, eles têm sempre uma paleontologia bem desenvolvida, porque as pessoas estão procurando por fósseis, tem muita gente procurando por fósseis. Logo, elas acabam encontrando fósseis legais, né? Fósseis raros, fósseis diferentes. Né? E também, a partir do momento que o comércio ele é permitido, o que vai acontecer? Vai existir um imposto associado à venda do fóssil, certo? Se eu vendo para você, Lourenço, um fóssil, eu vou ter que emitir uma nota fiscal. Quem é que vai ganhar com isso? O governo. O governo vai ganhar um imposto com essa transação de venda. Né? Então, a cada fóssil vendido, o governo ganha um pouquinho, certo? Nesse sistema, surge o interesse do governo de fiscalizar as escavações de fósseis. Porque ele vai pensar, nossa, se eu não ficar em cima desses caras, eles vão ficar vendendo os fósseis e não vão emitir as notas fiscais e eu vou perder dinheiro. Aí sim o gestor público vai ter interesse de estabelecer um sistema de fiscalização para acompanhar essas coletas. Né? Porque o que acontece? Se o governo não está perdendo dinheiro com alguma coisa, ou ele está deixando de ganhar, ou ele está perdendo dinheiro, aí ele vai atrás para resolver isso, porque o governo é a maior empresa do Brasil, né? Eles são os que estão atrás dos maiores lucros. Então, num sistema em que o comércio de fósseis é proibido, o governo não tem interesse de fazer essa fiscalização. Se o sistema de comércio é permitido, aí o governo passa a perder dinheiro quando não há fiscalização. Aí logo começa a ter a fiscalização. Né? Então, o sistema de fiscalização de coletas de fósseis, de comércio de fósseis e tal, ele só vai acontecer quando o comércio é permitido. Né? Você ficar proibindo o comércio de fósseis e ficar pensando assim, nossa, um dia vai aparecer um governante culto, iluminado, que vai separar uma verba grande para que a gente possa fiscalizar o tráfico de fósseis. Não, isso é utopia, isso nunca vai acontecer. Tá? Já tem mais de 200 anos que descobriram o primeiro fóssil no Brasil e isso nunca aconteceu. Então, é inocência achar que um dia isso vai acontecer como uma iniciativa própria do gestor público. Não vai mesmo. Está muito claro que não vai.
você já deve ter escutado muitas coisas de pessoas falando para você o que acha de arqueologia e tal. E qual é o maior clichê que a galera tem com a arqueologia? Qual que é a pergunta que a galera mais faz para você sobre arqueologia? Pois é, o grande clichê é justamente. Então vamos lá, vamos voltar. O grande clichê envolvendo arqueologia é justamente confundir paleontologia com arqueologia. Isso é muito comum, as pessoas não sabem a diferença entre uma coisa e outra. O arqueólogo. Desculpa. O arqueólogo, ele estuda vestígios humanos e principalmente vestígios culturais. Tá? Então, ele vai atrás de ponta de flecha, cerâmica antiga, documentos antigos, verificar onde, pensando no cenário brasileiro, né, onde os indígenas brasileiros viviam, como eles viviam antes da chegada dos europeus, esse tipo de coisa. Então, é cultura humana. Esse é o assunto dos arqueólogos. Já o paleontólogo tem um assunto muito diferente, tá? Que é o que eu faço. Eu não estou interessado em cultura humana. O meu assunto são restos de seres vivos do passado. Todos eles. Então, desde fungo, bactéria, animais, plantas, tudo, desde a origem da vida até hoje. Então, é muito mais coisa. E é bem diferente. Então, grosso modo, o paleontólogo estuda dinossauro, o arqueólogo estuda múmia. Entendeu? E as pessoas confundem muito isso. Porque como são duas áreas que trabalham com o passado, né, e materiais antigos, as pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Sim, sim. E, cara, aliás, de onde você acha que veio essa confusão? Já que as duas coisas não têm nada a ver uma com a outra, né? Então, de onde tu acha que vem essa coisa da confusão? Acho que vem justamente por isso que eu falei, que são duas ciências que trabalham com coisas do passado, que você está ali desenterrando e tentando contar uma história antiga. E aí as pessoas têm essa dificuldade de entender que são duas profissões diferentes. Porque na cabeça delas é uma coisa só, é o pessoal que estuda o passado. Mas na verdade são duas profissões. É o pessoal que estuda os humanos, que é o arqueólogo, e o pessoal que estuda os outros seres vivos, né? Aí, na verdade, essa confusão acontece por uma falha do sistema educacional, né? As pessoas deviam aprender isso na escola. Qual a diferença entre a paleontologia e a arqueologia. Então, isso realmente é falha educacional. Sim, tem muita coisa que a galera deveria aprender na escola, tem muita coisa. Muita coisa. Aliás, mano, tu acha que a arqueologia ela tá tendo menos pessoas interessadas nesse assunto, arqueologia e paleontologia, né? Tu acha que tem mais pessoas interessadas nesse assunto ou tu acha que tá tendo cada vez menos? Eu acho que está aumentando. Acho que está aumentando, porque, principalmente hoje, que todo mundo tem, quase todo mundo, na verdade, tem na mão um smartphone com acesso à internet. Então, as pessoas veem muitas coisas. Elas acessam sites de informação, volta e meia sai na imprensa alguma notícia envolvendo tanto a arqueologia quanto a paleontologia. Então, isso gera curiosidade nas pessoas. Então, a gente está vivendo numa era que a informação está muito fácil, está na mão de todo mundo, está muito simples. É fácil você pesquisar qualquer coisa, muito facilmente, né? Então, esse tipo de assunto da paleontologia e da arqueologia acaba caindo no colo de todo mundo, com alguma frequência. Então, aquelas pessoas que têm um mínimo de gosto pelo assunto vão querer saber mais, vão começar a pesquisar um pouquinho. Então, o número de interessados, eu acho que tende só a aumentar. Tem aumentado e tende a aumentar. Né? Quando eu era criança, na década de 90, o que acontece? Basicamente, crianças gostavam de dinossauros. Né? Na maior parte das vezes eram as crianças que gostavam, através de livros. Elas viam os livros e gostavam dos dinossauros. Hoje, a gente vê que o público adulto gosta muito também. As crianças crescem, mas não perdem o gosto pela paleontologia. Tipo eu, assim, eu não cresci, eu não envelheci, né? Então, acabei virando paleontólogo. Mano, que legal. E, aliás, eu tenho um amigo, aliás, que ele te segue e ele gosta muito das coisas de paleontologia. Ele te mandou um abraço, aliás. Ele fez até duas perguntas, mas depois eu leio por conta que é sobre dinossauro e tudo Uhum. mais. Então, a gente ainda não chegou nesse assunto. Então, cara, qual é a dica que você tem para a galera que quer virar paleontólogo? Qual é a dica que você tem para elas?
Por conta que, tipo, você tem muita história com paleontologia, sabe? Eu acho que se Tem. você der uma dica pra galera, eu acho que isso pode ajudar muito várias pessoas que querem entrar nesse ramo. Tá, bom. A paleontologia ela é uma área, por incrível que pareça, é uma área grande. Ela tem muitas sub-áreas e que fazem coisas diferentes. Então, uma pessoa que gosta de ficar no mato, no sol, cavando fósseis, ela vai ser feliz como paleontólogo, né? É o meu caso, por exemplo, é o que eu faço. Pessoas que gostam de ficar num laboratório, analisando os ossos, montando os esqueletos e analisando cada detalhe deles, ou seja, um ambiente controlado, um laboratório confortável, etc., bem diferente da escavação, elas também vão encontrar um bom trabalho, assim, vão encontrar um trabalho legal que elas vão gostar. E pessoas que queiram até trabalhar com informática, computação, esse tipo de coisa. Tem áreas da paleontologia que trabalham só com dados em computador, com modelos, e várias coisas assim que são totalmente artificiais, né? Então, é uma área que pode pegar pessoas com vários tipos de vocação diferente, né? E aí, com relação às dicas que eu daria para as pessoas saberem como se tornar paleontólogos, seria o seguinte: o principal é você realmente gostar do assunto. Não ser só uma coisa de passagem. Assim, eu vi esse dinossauro, achei ele legal, mas assim, daqui a um mês você já não tá vendo mais graça nesse assunto. Tem que ser uma coisa realmente interna, uma coisa que você realmente gosta para valer. Se você tem essa coisa forte dentro de você, aí tudo bem. Aí eu acho que realmente a paleontologia é para você, tá? Então, com relação às dicas exatamente sobre o que você tem que fazer para virar um paleontólogo, se você é uma dessas pessoas que gosta muito de paleontologia, eu não vou falar aqui agora, porque senão seria muita coisa, a gente ia passar 2 horas falando, mas lá no meu site, no site da minha empresa, da Nazor, tem um linkzinho, tem uma matéria lá, um artigo chamado Como Ser Paleontólogo no Brasil. Então, as pessoas me perguntam o tempo todo, como que eu faço para virar um paleontólogo, né? E é uma pergunta tão recorrente que eu resolvi escrever um texto explicando passo a passo, realmente uma receita, passo a passo, o que você tem que fazer para virar um paleontólogo. E aí eu publiquei lá no site. Então, quando alguém me pergunta, eu falo, vai lá no site, dá uma lida, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo. Porque eu fiz um passo a passo muito completo, tá? Desde o ensino médio, eu já vou dando orientações do que você tem que fazer para se tornar um paleontólogo, né? Então, é bem legal. Recomendo a leitura. Pô, que legal, mano. Falando nisso, como que você acha que anda a divulgação da paleontologia no Brasil? Como que você acha? Por exemplo, você participa de podcast, né, e tudo mais. Aliás, eu tenho que agradecer aqui à Arqueologia BR, não, Paleontologia BR, Hum? que ele me indicou você. E daí eu fiquei muito feliz com isso, por conta que eu tô procurando um paleontólogo há muito tempo. Só que é É muito mesmo? difícil de achar. Eu tô procurando faz, tipo assim, uns 4 meses, tá ligado? Que eu tô procurando, mas eu não acho por conta que ninguém tem paleontologia no nome do Instagram, tá ligado? Aham. Então fica complicado. Então eu queria agradecer ele. E como que você acha que anda a divulgação da paleontologia? Por exemplo, você participa de podcasts e você acha que Uhum. isso está ajudando demais ou não? Tá sim, não, tá ajudando. Eu acho que a gente tá vivendo um momento relativamente melhor do que o passado. Eu ainda não digo que é um momento bom, eu acho que ainda tem que melhorar para ser bom, mas com certeza é melhor do que no passado, porque vamos voltar no tempo, de novo na década de 1990, quando eu era criança. Nessa época não tinha nada. Tudo que eu podia fazer era comprar alguns livros que falavam de dinossauros da América do Norte ou da Europa, nada a ver com a nossa realidade, né? Raramente sai alguma reportagem na imprensa sobre isso, que era uma coisa que ajudava. E, opa, tropecei. Ah, tranquilo. Mais um para edição, hein? Ah, Então tinha pouca coisa, pouquíssima coisa. Da paleontologia brasileira praticamente não tinha nada pra gente saber. Eu gostava muito de paleontologia e praticamente não sabia informações sobre os fósseis brasileiros. Hoje temos vários museus no Brasil que ficam estudando e tratando dos fósseis brasileiros. E esses museus, eles têm páginas nas redes sociais e estão sempre divulgando as descobertas brasileiras da paleontologia. Então já é um momento diferente, né? Hoje já está muito mais fácil, se você quer se manter informado sobre isso. O meu perfil no Instagram é um perfil desses, que está sempre falando da paleontologia. Eu tô sempre tentando dar um enfoque para a paleontologia brasileira,
justamente para tentar compensar essa coisa de que até hoje se tem muito enfoque no que acontece no exterior, né? Com relação aos divulgadores de ciência no Brasil, na paleontologia ainda, eu vou ser franco com você, eu ainda acho que está muito fraco. Tá? Quando eu vejo o pessoal divulgando paleontologia nas redes sociais, eu percebo que eles não têm sensibilidade para adotar uma linguagem acessível para todo mundo. Eles começam a soltar jargões geológicos, jargões de ciência e tal, fica um troço inacessível. Eu não conheço um paleontólogo brasileiro que seja realmente, e eu estou incluído nesse grupo, tá? Eu não conheço nenhum paleontólogo brasileiro que seja realmente eficaz, tipo um Carl Sagan, lá da física. O cara conseguir explicar coisas absurdas, difíceis, de uma forma simples que qualquer um pudesse entender. Pois é, nós não temos isso no Brasil ainda, né? Estamos esperando aparecer alguém que tem essa capacidade. Mas só pelo fato de já ter alguns paleontólogos publicando coisas nas redes sociais e os museus também, as universidades também, as universidades têm laboratórios de paleontologia e muitos desses laboratórios também ficam publicando essas coisas na rede, né? Então já dá para acompanhar alguma coisa. Então o cenário melhorou muito, mas eu acho que ainda tem que melhorar um pouco. Por que você acha que é tão difícil falar para o povão o que é paleontologia? Por que tu acha que é tão complicado? Tipo, envolve dinossauro. Dinossauro é uma coisa que todo mundo gosta, tá ligado? Dá pra fazer alguma coisa. O problema, na minha opinião, é que se o divulgador ele é alguém cientista, ele foi treinado durante pelo menos uma década para usar o vocabulário científico. Então ele foi treinado ali todo dia, sendo corrigido para usar só palavras científicas, palavras difíceis e ser preciso no que ele está falando e tal. Aí quando você pega essa pessoa, joga na internet para ela explicar alguma coisa para um leigo, ela já está tão viciada nessa forma de comunicação que ela não percebe que ela está falando de uma forma que as pessoas não entendem, tá? No trabalho que eu faço de escavação de fósseis, uma das atividades que eu tenho é o que se chama de educação patrimonial. Então, vamos supor que eu vou aí, Lorenzo, para a sua cidade, fazer uma escavação de fósseis, né? E uma fase do meu trabalho é, por exemplo, eu ir nas escolas aí da sua cidade e explicar para as crianças quais foram os fósseis que eu encontrei na sua cidade. E também para adultos, em alguns outros locais, né? Eu vou e faço pequenas exposições e eu tenho que explicar isso. Então, como eu estou sempre fazendo esse tipo de trabalho, tendo esse contato com pessoas humildes, pessoas de baixa escolaridade, e tem que explicar paleontologia para elas, eu percebo que você tem que realmente adotar uma linguagem totalmente diferente do que a gente fala no dia a dia entre os pesquisadores. Senão ela não entende mesmo, e a coisa fica chata. Às vezes o uso de termos científicos até passa uma prepotência, mesmo que não seja intencional, mas a pessoa acaba transmitindo uma prepotência naquilo que ela está falando, e isso também afasta as pessoas, né? Então, eu também já estou me treinando há muito tempo para aprender a conversar com elas e transmitir, meio que tentando mal e porcamente ser um Carl Sagan aqui na paleontologia, né? Tentar traduzir os conceitos mais difíceis para as pessoas. Porque você falou, o dinossauro todo mundo conhece, ok. Mas vai conversar com um paleontólogo sobre dinossauro. Ele vai começar a falar, não, porque a abertura anteroorbital, que não sei o quê, porque do Atlas e blá, 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 nomes de ossos, e vai começar a usar, porque a estratigrafia e a tectônica, começa a jogar um monte de palavras que você não sabe o que ele está falando. Né? Aí não dá. E é isso que acontece quase sempre. Eu entendo, mano. Meu amigo mandou aqui a pergunta sobre dinossauro. Mano, ele mandou coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida. Tá ligado? Tipo assim, aliás, eu vou ler para você a pergunta, já que a gente já tocou nesse assunto mesmo. Eu vou ler aqui para você a pergunta. Deixa eu só pegar aqui. A pergunta é: o que você acha da teoria dos dinossauros saurópodes terem sacos de ar no corpo para ter uma ventilação boa e um equilíbrio melhor? Eu acho que é bem plausível, né? Eu estava até brincando esses dias, enquanto a gente estava conversando sobre isso entre paleontólogos, nessa última escavação que eu estava fazendo na última semana, e a gente estava até brincando, o bicho devia ser igual um boneco inflável, né? Você fura ele esvazia. Era uma coisa assim. Porque eram animais gigantescos, né? Você tem facilmente bichos que chegam a 30 metros de comprimento, um negócio absurdo. E se eles tivessem uma estrutura e uma anatomia parecida com os animais menores, ficaria muito difícil ele sobreviver, se locomover, etc., sendo tão pesado.
E análises em cima dos esqueletos desses animais mostram realmente esses sacos de ar. Inclusive, há pouco tempo saiu uma notícia de uma pesquisa que foi feita há pouco tempo e que mostrou que um desses dinossauros de pescoço comprido, ele estava com uma infecção muito forte nos sacos de ar. Então, você não só identifica o saco de ar dentro do esqueleto, como você pode ver características desse saco de ar, né? Então, ele estava com uma infecção muito forte. Era uma infecção respiratória, porque esses sacos de ar fazem parte do sistema respiratório do animal. E o bicho, assim, ele estava com uma pneumonia no estado mais grave, né? E provavelmente até morreu disso, né? Porque a infecção estava muito forte. Então, esse tipo de coisa confirma mesmo, eles tinham sacos de ar. Inclusive, os dinossauros, eles tinham um sistema respiratório meio diferente do nosso, por exemplo. Quando a gente inspira o ar, as nossas células absorvem oxigênio. Quando a gente expira, a gente está jogando gás carbônico para fora, misturado com oxigênio. Né? Não é todo o oxigênio que a gente inspirou que a gente absorve, uma parte dele volta com o gás carbônico para fora. No caso dos dinossauros era diferente, segundo os dados têm mostrado. Ele inspirando o ar, ele absorvia oxigênio. E quando ele expirava o ar, esse oxigênio que estava saindo junto com o gás carbônico também era trocado por gás carbônico. Então ele se alimentava de ar na hora de inspirar e na hora de expirar. Então era uma respiração também muito diferente e eficiente. Aliás, quais são os dinossauros saurópodes? Quais são? Pergunta que, tipo assim, mano, eu sou completamente leigo, sabe? Acho que o máximo que eu sei aí era de Era do Gelo e aquele filme Dinossauros que tem da Disney, que aliás é muito bom também. Uhum. Mas depois disso, mais nada. E que o Triceratops nunca existiu de verdade. É o máximo que eu sei. Ou ele É, existiu e só não tinha aquela coisa na cabeça. existiu sim. Não tem Mas, problema nenhum com o mas, Triceratops, mas, não. mas não tinha aquele bagulho na cabeça, né? Tinha sim. Eu não sei por que dizem que os Triceratops não existiram. Eu não sei. Tipo assim, do nada, assim, teve uma época aí que do nada a galera começou a espalhar isso. Que os Triceratops nunca O, existiram. o, o que eles estavam debatendo naquela época era o seguinte, que tem um outro dinossauro que se chama Torosaurus. Ele é muito parecido com o Triceratops, tá? Ah, tá. E aí, o Torosaurus, ele sempre aparece grande, maior do que o Triceratops. Então, alguns paleontólogos analisaram os esqueletos e falaram, olha só, o Triceratops e o Torosaurus são a mesma espécie. Quando o Triceratops envelhece e fica maior, ele se transforma no Torosaurus. Então, vocês estão chamando de duas espécies, o que na verdade é uma espécie só. Essa foi a hipótese, né? Mas por uma série de motivos, essa hipótese foi descartada. Não se considera isso mais, tá? Essa é a história que eu conheço a respeito dos Triceratops não terem existido. Porque se o Torosaurus e o Triceratops são uma espécie só, o nome mais antigo é o que prevalece. A gente descarta o nome mais novo e usa o nome mais antigo. E o nome Torosaurus ele foi proposto primeiro. Então, todo Triceratops viraria um Torosaurus, né? Mas como as análises todas que foram feitas para tentar confirmar ou refutar essa ideia chegaram à conclusão de que realmente o mais provável é que eram espécies diferentes, então continua existindo as duas espécies, tá? E você perguntou de saurópode. O que é? Saurópode são aqueles herbívoros de pescoço comprido, né? Ah, tá, sim, sim. Os herbívoros de pescoço comprido são os que a gente chama de saurópodes, né? Ele tem o pescoço longo, a cauda longa, comem vegetais e viveram durante toda a era dos dinossauros, aí, do início até o fim. Uhum. Quantas espécies de dinossauro que existiam? Nossa. Se tiver uma contabilização, óbvio. Eu já vi alguns números, mas você sabe que eu tenho a memória péssima para números. É alguns milhares aí, é uma coisa estranha. E pelo ritmo de descoberta que a gente tem hoje, a gente tem praticamente uma espécie nova sendo descoberta por semana no mundo, né? Então o Cara, número tá crescendo rápido. uhum. E, aliás, você já assistiu Jurassic Park, né, e tudo mais. Eu acho que isso é bem óbvio. Eu não sei quem nunca assistiu. E eu queria saber o que tu acha dos dinossauros naquele filme. O que você pensa quando vê os dinossauros naquele filme? Eu gosto bastante, tanto é que eu sou um dos fundadores do maior fã-clube brasileiro de Jurassic Park, né? Na verdade, deixa eu me Maravilhoso, gabar até um incrível. pouquinho. Nós somos o segundo maior fã-clube do mundo
de Jurassic Park. A gente Foi só perde para um incrível, nos né? Estados Unidos. Né? Foi incrível. Aliás, quantos membros? Quantos membros tem? A gente, faz um tempo que eu não olho, mas eu acho que a gente tava com mais de 17 mil, Nossa, mano. né? Caralho, mano, parabéns. É bem grande, é bem grande. E aí, bom, eu assisti Jurassic quando era criança, né? Foi muito importante para me manter gostando de paleontologia, até que eu, de fato, fosse estudar. Mas, curiosamente, o filme que me fez gostar mesmo de paleontologia nem foi Jurassic, foi antes dele. Eu assisti aquela animação chamada Em Busca do Vale Encantado. Não sei se você já Muito viu. bom, muito bom. Sim, É, sim, triste, aliás. eu assisti em 1990 e eu fiquei louco com aquilo, eu adorei aquilo. E aí eu comecei a estudar dinossauros e paleontologia. E depois disso eu nunca mais parei. E aí, em 93, sai o Jurassic Park, né? Que foi muito legal também e ajudou a me manter gostando de dinossauros até eu virar paleontólogo. Então, eu gosto muito dos filmes. Eles tiveram no início, ali em 93, que saiu o primeiro filme, em 97 saiu o segundo. Eles tiveram um cuidado muito grande de fazer os animais bem feitos, aceitáveis, sem erros científicos, ou quase nenhum erro científico, porque sem erro científico é impossível. Né? Na verdade, é uma discussão à parte isso, mas é impossível. Eu falo sempre isso: é impossível você ter um dinossauro cientificamente acurado. Porque cada pesquisador tem uma noção um pouco diferente. Então, o cientificamente acurado é de quem? É o meu, é o seu, é o do fulano? Então, tem isso, né? Mas assim, dentro das médias, os dinossauros estavam muito bons, principalmente no primeiro filme. Só que a paleontologia, ela vai sempre evoluindo como ciência, a gente vai descobrindo mais coisas, e aí os dinossauros vão mudando com o tempo. Porque a gente vai entendendo eles melhor e vai corrigindo algumas coisas que a gente não entendia ainda, né? Então, como os filmes foram feitos em 93 e ficaram parados no tempo, quando a gente olha para trás, ano que vem ele vai fazer 100 anos já, o primeiro filme, tem algumas coisas que parecem meio estranhas, né? Mas não é culpa do filme, eles fizeram o melhor que dava para fazer na época, né? Gosto muito. Inclusive, eu fiz uma live há pouco tempo, tá no YouTube, especificamente sobre Jurassic Park e como Jurassic Park ajudou a paleontologia nesses 30 anos. Porque foi a maior divulgação de paleontologia que aconteceu nesses 30 anos. As pessoas não vão aos museus, as pessoas não leem livros, pelo menos no Brasil, né? O brasileiro não gosta de ler, nunca vai para o museu, mas todo mundo viu Jurassic Park. Todo mundo viu Jurassic World, né? Que é a nova trilogia, que inclusive daqui a 2 meses vai ter o terceiro filme. Então, a maior divulgação da paleontologia dos fósseis nesses últimos 30 anos foi feita pelo cinema, muito mais do que pelos pesquisadores. Sim, sim, pô. Aliás, é o que faz a criançada gostar, né, de dinossauro. E eu acho isso, pô, incrível. Eu acho o trabalho que os caras fizeram maravilhoso. Em Busca do Vale Encantado, Dinossauro, Jurassic Park, foram 3 obras que traz os dinossauros para as criançadas. E é por isso que todo mundo ama, né? É por Sim, isso que todo sim. mundo... Aliás, o Tiranossauro Rex, ele deveria ter pena? Eu vi alguma coisa sobre isso, que ele tinha pena. E daí eu acho que seria muito bizarro, aliás, adaptar isso. Seria bem estranho. A resposta atual é não sabemos. Essa é a resposta, nós não sabemos. O mais provável é que ele não tivesse penas ou que ele tivesse poucas penas. Porque o que se encontrou de fósseis da pele dele mostra escamas, não mostra penas. Então, é mais provável que ele tivesse um couro de escamas, né? Infelizmente, não é muito do corpo dele que foi encontrado, preservado na forma de pele, né? São só alguns pedaços. É no pescoço, no quadril, eu acho que perto do braço, uma coisa assim, na base da cauda. Mas assim, são alguns pedaços espalhados pelo corpo dele que dá para ver que nenhum desses lugares tinha pena, né? Então, a melhor resposta atual é ou ele não tinha penas, ou ele tinha poucas penas. Sabe um elefante? O elefante é um Sim, mamífero, sim. ele teria pelos, né? Mas ele tem pouquíssimo pelo, só uns fiapinhos. Então imagina se o tiranossauro, se tivesse penas, seria uma coisa parecida. Se tivesse, mas talvez ele nem tivesse. Aliás, dizem que tudo na natureza tem um significado e tal. Para que servia os bracinhos do Tiranossauro Rex? Para que servia? Eu acho que não servia para várias coisas. Nem para escovar o dente, nem passar o fio dental, né? Sim, sim.
Essas coisas ele não conseguia fazer. Mas, por exemplo, uma das hipóteses é que ele usava os braços para ele se levantar. Né? Na hora que ele estava deitado no chão, ele ia se levantar, ele conseguia usar os braços para equilibrar o corpo. Né? Eles eram pequenininhos, mas dava aquela estabilidade para ele no chão. Né? Mas assim, é um animal que estava, pelo processo evolutivo, ele estava perdendo os braços. Né? Os braços estavam ficando cada vez menores. Então isso mostra que realmente, de fato, ele quase não usava os braços. Era uma estrutura que era pouco útil para ele. Inclusive, ele tinha só 2 dedos, né, em cada mão. Então, ele estava perdendo. E na América do Sul, tem um grupo de dinossauros que é o grupo dos abelissauros. Eles têm o braço menor ainda do que o tiranossauro. Depois você dá uma olhada nas imagens do Carnotaurus, abelissauros. Eles têm uma tripinha assim pendurada na lateral do corpo. O braço não conseguia nem se mexer, ficava pendurado, assim, de tão pequeno que ele era. Ele não conseguia fechar a mão, por exemplo, porque já tinha perdido os músculos. Ele ficava com aquela coisinha pendurada, assim. Então, vários desses dinossauros carnívoros grandes, eles estavam nesse processo de perder os braços, né? Isso é bem interessante. Quanto tempo que demorou até, tipo assim, até ele, como que eu posso te falar? Até a sua última evolução. Quanto tempo que demorou até eles evoluírem pela última vez, antes da extinção? Acabou quando ele foi extinto, porque ele estava evoluindo até o momento em que ele morreu. No caso do tiranossauro, eu acho que é dele que você está perguntando, né? Pode Ou do ser também. geral? Você tá falando de todos os dinossauros ou do geral? Pode ser qual você quiser, por conta que tem todos os dinossauros, não dá para saber, né? Só se você passar uma lista aqui e falar, ó, esse daqui evoluiu pela última vez em tal ano. Não dá, escolhe um aí. Mas o que acontece? Os dinossauros, eles foram evoluindo até mais ou menos aí 66 milhões de anos atrás. Foi quando teve um evento de extinção em massa, né? Em torno de 80% das espécies desapareceram num intervalo muito curto. Então, em pouco tempo, muitas sumiram. E o que acontece? Alguns dinossauros continuaram vivos. Esses aí que continuaram vivos, eles continuaram evoluindo. Então, tem aquela história tão famosa, né, do meteorito caindo no final da era dos dinossauros e tal. Aquilo ali eliminou a maior parte dos dinossauros. Mas tem um grupo deles que conseguiu sobreviver, ao que tudo indica, né? Parece que as aves são descendentes dos dinossauros e que elas são um grupo de dinossauros que conseguiu sobreviver. Né? Isso é que as pesquisas têm mostrado aí nas últimas décadas, né? Não é nem nos últimos anos, é nas últimas décadas. Então a gente ainda tem dinossauros andando por aí, né? E depois da queda do meteorito e de todo aquele evento de extinção em massa, que não foi produzido só pela queda de meteorito, teve vulcanismo, teve um monte de coisa, processo de desertificação. Foi um tempo assim muito difícil, por isso que os bichos morreram. Então, depois dessa fase toda, alguns pequenos conseguiram sobreviver, e aí eles foram evoluindo e criando formas muito diferentes. Quando você olha hoje para as aves, você vê, tem coisas grandes como o avestruz, a ema, mas tem coisas muito pequenas como o beija-flor, e tem coisas que nadam como o pinguim. Então, é uma gama enorme de tipos de aves diferentes, né? Então, depois que elas conseguiram passar pelo processo de extinção, elas conseguiram vencer de novo, né? Se espalharam pelo mundo inteiro e geraram muitas espécies novas. Então, é um grupo bem sucedido. Uhum. E, cara, me diz, por exemplo, da galinha e tal, né? Dizem que o Tiranossauro Rex é a evolução da galinha, né? E, por exemplo, eu tava até conversando com meu irmão esses dias, ele falou, mano, como é que isso pode ser uma evolução, velho? Como é que isso pode ser uma evolução? Tipo, uma involução. Um bicho daquele se transforma numa galinha. Eu queria saber a sua opinião. O Não, Tiranossauro mas Rex é realmente a evolução ou a galinha é uma parente próxima? a galinha é uma parente próxima. Você ligar diretamente o tiranossauro a uma galinha é um erro, segundo o que se acredita hoje, né? Segundo os resultados das pesquisas atuais. As aves, elas surgiram no período Jurássico, tá? Isso foi o quê? 60 milhões de anos antes, ou mais até, talvez 70 milhões de anos antes do tiranossauro, tá? Então, lá no Jurássico, que é no meio da... Se você pegar todo o tempo dos dinossauros, as aves surgem no meio do caminho, no Jurássico.
E aí começam a surgir vários tipos de aves e os dinossauros continuam vivendo com elas. Tá? Quando 70 milhões de anos depois o tiranossauro surge, já tem um monte de passarinho voando no céu que convive com o tiranossauro. Mas aí no evento de extinção em massa, que matou o tiranossauro, ou seja, o tiranossauro não evoluiu para outra coisa, ele morreu ali e a linhagem dele acabou. Teve o evento de extinção em massa, o tiranossauro acabou, a linhagem dele acabou, mas as aves que estavam já voando ali com ele continuaram vivendo. E estão vivendo aí até hoje. Então, as aves, elas surgem de um outro tipo de dinossauro, mais antigo, menor, pequeno, com penas grandes, que podem voar e tal. E o tiranossauro está bem distante dessa linhagem. Uhum. E, aliás, tem muito dinossauro, né, que aparentemente sobreviveu, né, no meteorito e tal, por conta que eles morreram, né, na era glacial depois. Então, como que você acha que eles sobreviveram? Por conta que o impacto foi algo absurdo, sabe? Sim. Então, como que você acha que eles conseguiram? Todo mundo O, se jogou no mar? o mar evaporou ali na região do Atlântico, pra você ter uma Ah, ideia. então ferrou tudo. Então ferrou Ferrou tudo, não tudo. tem. O que aconteceu ali é muito difícil dizer. Responder por que alguns conseguiram sobreviver é uma tarefa difícil. Existem algumas tentativas de resposta. Por exemplo, parece que os animais pequenos tiveram mais chance de sobreviver do que os grandes. De alguma forma, eles podiam se enterrar, eles podiam se proteger nesse ambiente tão caótico, tá? Então, isso ajudou eles. Inclusive os mamíferos, nós, né? Os mamíferos, nessa época, já existiam, eram muito pequenos. Eles se intocaram ali em algum buraco e ficaram se protegendo enquanto o mundo estava virando do avesso, né? Então, é isso. Os pequenos parece que tiveram vantagens. Outra coisa que deu vantagem a alguns são aqueles que se alimentam de mais coisas. Imagina, se você é uma pessoa que só come batata frita, aí fecham todos os McDonald's do mundo. Você vai morrer, porque não vai ter mais batata frita para você, entendeu? Sim. Mas se você come batata frita, hambúrguer, pizza, lasanha, arroz integral, o que tiver você come e sobrevive, tá? Então aqueles seres que eram mais especializados, aqueles animais principalmente, né, que eram mais especializados em algum tipo de presa, que ele comia aquele tipo de presa, se a presa dele morre, ele morre junto, porque ele não vai ter mais o que comer. Mas, de novo, os pequenos, parece que eles tinham essa vantagem de poder comer várias coisas. Então, o que tivesse disponível ali, alguma carcaça, alguma matéria orgânica em decomposição, eles se alimentavam daquilo, né? E tem uma pesquisa recente também que mostrou até uma espécie de cágado, uma espécie de cágado da Romênia, que viveu ali no finalzinho do período Cretáceo, nessa época em que essas coisas estavam acontecendo, e ela conseguiu sobreviver. Então era um animal pequeno, era um animal que podia se intocar em buracos e tal, se alimentava de matéria orgânica. E também os pesquisadores que estudaram essa tartaruga chegaram a uma conclusão interessante. Alguns lugares do mundo, eles ficaram relativamente mais protegidos do impacto do meteorito ou daquelas erupções vulcânicas que estavam acontecendo na Índia. Teve erupções muito fortes que também contribuíram para a extinção em massa, ou de processo de desertificação que estava acontecendo em várias partes do mundo. Então, existiram também algumas manchas, alguns lugares no mundo que serviram como uma espécie de santuário, lugares onde as coisas não mudaram tanto. E parece que a Romênia, onde hoje atualmente é a Romênia, é um desses lugares. Né? Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Então, seriam essas mais ou menos as linhas gerais, assim, do que fez com que alguns sobrevivessem. Então na Romênia pode ter vários animais que vieram daquele período? Tipo, que estão vivos lá ou não? Ó, a gente está falando de 66 milhões de anos atrás. Não, Então, claro. né? Não, Então, não, isso isso eu tô dizendo aconteceu. parentes e tudo mais. Pois é, isso aconteceu na Romênia nessa época. A Romênia parece que foi um lugar que ficou mais protegido. Logo, as espécies que estavam ali tiveram uma vantagem para sobreviver. Só que, uma vez que as coisas se acalmaram, imagina o que vai acontecer. Essas espécies que estão ali na Romênia, nesse santuário, elas vão começar a se espalhar pelo mundo. Né? Assim que o mundo começar a ficar habitável de novo, essas espécies vão sair, vão se espalhar. Então, nada garante que elas ficaram na Romênia. Pelo contrário, elas se espalharam pelo mundo. Teve tipo assim, um dos dinossauros grandes e tal, que eles conseguiram sobreviver. É por conta que tem relato
daqueles pescoçudo que eu esqueci o nome agora, acho que é branquiosauro. Dos branquiosauros como é que é mesmo? Eu esqueci agora. No período lá no período Inca, tem um monte de relato assim, tá ligado? Ah, mas Eu isso aí sei, é eu sei, invenção. Isso aí é invenção de gente com, esotérica. com toda certeza. Com toda certeza. Mas, tipo assim, mas tu acha que há probabilidade? Entende? Você acha que há probabilidade disso ter acontecido com algum ou não? Ó, é Que é possível. invenção a gente já sabe. É, Mas. em ciência, nada é impossível. Talvez alguns tenham sobrevivido. E só nós ainda não encontramos os fósseis. É possível. Tá? Mas tudo que a gente vê até hoje mostra que não, que eles morreram. Todos os dinossauros que não são aves morreram ali no final do Cretáceo. Tá? E nenhum sobreviveu. E mesmo que algum tivesse sobrevivido, é muito difícil imaginar que ele sobreviveria até o momento dos Incas. Porque o momento dos Incas é aqui muito perto, né? Então deve ter 60 milhões de anos de, de, de tempo aí com esses bichos vivendo. Se esses bichos viveram esse tempo todo, cadê os fósseis? Cadê os ossos? Talvez a gente não encontrou ainda e eles existam. Mas como a gente está procurando muito e nunca encontrou, é mais provável que eles não tenham existido. Tá? É uma dedução lógica. É assim que a gente trabalha na ciência. A gente não tem preconceitos. Né? Tudo é válido. Aí a gente vai lá, testa e o resultado diz pra gente, ó, não, é pouco provável porque se tivesse vivido depois, a gente encontraria fósseis, não encontramos ainda. A não ser que surja um fóssil Inca com um índio lá, um indígena Inca segurando um dinossauro vivo, aí é outra coisa. Mas até agora não apareceu. E, aliás, como que vocês sabem em que época que o dinossauro viveu e tal? Tipo, como que vocês sabem? Isso aí a gente tem como fazer a datação da rocha, a gente tem como saber a idade dela, tá? Então, por exemplo, os primeiros dinossauros viveram há 233 milhões de anos atrás. Os últimos dinossauros que não são aves, que morreram, foi ali em 66 milhões de anos. Então, nesse intervalo, a gente sabe que tem dinossauros. Ah, mas de onde a gente tirou esse número? 233, 66, de onde veio isso? Existem métodos de geologia, tá? Porque a gente vai olhar para as rochas e nas rochas tem os fósseis. E o geólogo, ele consegue determinar uma idade de uma rocha. Existem métodos para fazer isso, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo que não é muito bom, mas acho que serve como analogia. Você já viu que quando você corta uma árvore, ela tem aqueles anéis de crescimento, né? Uhum. Que cada anel daquele é um ano que ela cresceu, certo? Então, se você corta o tronco e conta quantos anéis, você vai saber qual é a idade da árvore, não é isso? Uhum. Então, é uma coisa parecida, tá? A rocha não tem anéis, mas ela tem algumas evidências que mostram qual é a idade dela. E aí a gente consegue determinar essas idades. Pô, que legal, mano. É interessante demais saber disso, tá ligado? Ah, Sim, sim. então, então você também tem que ser estudioso em rocha, em pedra, pra... Exatamente. Isso é uma coisa que eu não mencionei ainda. A paleontologia, ela está exatamente no meio do caminho entre a geologia, que estuda rochas, minerais e algumas É outras verdade, que é coisas. geólogo. Eu tinha Isso. esquecido. E está no meio, então, entre a geologia e a biologia, que estuda os seres vivos. E ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Por que ela é biologia? Porque eu estou estudando seres vivos do passado, estou estudando animais, Uhum. plantas, fungos, bactérias, protistas. Eu estou estudando os seres vivos, então eu tenho que entender de biologia para poder identificar os bichos, saber quais são as espécies, tentar determinar detalhes da anatomia, como que eles se alimentavam, se reproduziam, tudo isso. É biologia. Só que a gente está olhando materiais que quase sempre estão dentro das rochas, que é assunto de geólogo. Então você tem que ser um bom geólogo também. Você tem que ser um bom biólogo e tem que ser um bom geólogo também. Você tem que encontrar as rochas, você tem que saber escavar a rocha, você tem que saber ler na rocha quais são aquelas evidências. Eu não falei para você que é uma cena de detetive, né? Você está ali pegando as Tipo evidências. uma cena de crime, sim. Isso, uma cena de crime. Então o geólogo, ele tem esse olhar treinado para ver as evidências na rocha. Então o paleontólogo tem que ser geólogo também. É por isso que a maior parte dos paleontólogos é ou formado em geologia ou em biologia. No meu caso, eu sou em geologia, tá? Então, é isso, é em geologia ou em biologia.
Se eu me formei em geologia, eu vou ter que correr por conta própria e aprender muita biologia para poder ser paleontólogo. E vice-versa. Se uma pessoa se formou em biologia e quer ser paleontólogo, ela vai ter que aprender muita geologia para conseguir ser um bom paleontólogo. Então, é uma área que tem que ter duas graduações mesmo. E você dá aula de qual? De qual? Você dá aula do quê? Tá, então, eu tenho um curso, né, online, que a ideia do curso é fornecer educação científica para as pessoas. Ou seja, Uhum. um público leigo, alguém que não conhece nada de fósseis, nem de rocha, nem de coisa nenhuma, mas gosta de dinossauro, gosta de pterossauro, ou qualquer coisa assim, outros tipos de fósseis também. Então, ela pode entrar no meu curso. É um curso online e barato. Eu faço questão que ele seja online para todo mundo poder fazer. Eu faço questão que ele seja barato para todo mundo poder fazer. Porque não é um projeto para ganhar dinheiro, é um projeto para disseminar a cultura, né? Então é bem baratinho. E o terceiro pilar, tem três pilares. Então é barato, online, para todo mundo poder fazer. E o terceiro tem que ser aprofundado. Então, é uma pessoa leiga que às vezes nunca pisou numa universidade, mas ela vai poder ver um conteúdo parrudo, com substância em paleontologia, coisa boa mesmo, coisa aprofundada, porém com uma linguagem acessível, porque ela tem que entender. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa difícil, fingir que o meu curso está bom porque está difícil, não é isso. O que me interessa é que as pessoas aprendam, né? Então, esses cursos online que eu dou, eles têm esses três pilares. É barato, amplo alcance pela internet e aprofundado, tá? E aí a gente começou com um curso só, que é o de paleontologia básica, né? Em que a gente fala sobre tudo da paleontologia. A gente faz um resumão de tudo que a paleontologia faz. Esse curso dura quase um ano, tá? Ele é bem aprofundado, bem longo, justamente porque ele é bom, né? É um ano, mas é barato, porque as mensalidades são bem baratinhas, né? E o resultado foi tão bom que as pessoas pedem para a gente fazer mais coisa. Então a gente criou uma outra turma que está acontecendo agora com vertebrados fósseis do Brasil, ou seja, todos os fósseis que são do tipo de vertebrado, isso inclui peixe, tartarugas, répteis, mamíferos, dinossauros, pterossauros, aqueles répteis marinhos, tipo mosasauro, elasmossauro, tudo isso. Então, tudo isso que tem no território brasileiro, a gente faz um apanhado, é um curso que dura 3 meses, e a gente fala sobre todos eles. Né? E a gente está vindo com cursos novos aí pela frente. Daqui a 2 semanas tem uma inscrição de um outro curso novo. Vou manter o suspense aqui. Mas também é de paleontologia e também é um assunto que é pouco falado, mas que é muito legal. Aliás, mano, como é que faz para descobrir fóssil de animal marinho? Por conta que deve ser uma coisa bem complicada, não é? Ou existe paleontologia marinha? Existe. Se tem uma coisa que é constante nesse planetinha que a gente vive, é o seguinte: tudo muda. E muda o tempo todo e muda rápido, tá? Então, se você estiver andando aí pelo interior do Brasil, por exemplo, você vai encontrar um monte de rocha marinha dentro do continente, no interior do Brasil. Você vai encontrar um monte de rocha de ambiente marinho. Vai encontrar nessas rochas um monte de fóssil de ambiente marinho também. Por quê? Porque no passado as coisas eram diferentes e nesses mesmos lugares tinha mar, né? Não sei se você acompanhou o meu Instagram na última semana, eu publiquei vários stories e reels mostrando fósseis de seres marinhos que eu estava encontrando no interior de Minas Gerais, perto ali Eu de vi, Paracatu. interessante. Então é um Sim. troço que está, sei lá, a 1.000 quilômetros do mar, né? Mas lá eu encontro as rochas marinhas com os fósseis marinhos. Por quê? Há 1 bilhão e 300 milhões de anos atrás, ali era mar, tá? Então, voltando para sua pergunta, como as coisas estão mudando o tempo todo, hoje no continente eu consigo encontrar rochas marinhas, rocha de deserto, rocha de geleira. Olha só, no centro de Minas Gerais também tem rocha de geleira. Geleira, assim, gelo mesmo, tipo Antártica. Rochas que foram formadas nesse ambiente. Então isso está tudo aí, só que só o geólogo tem o olhar para enxergar essas coisas. As pessoas não percebem, né? E um dos objetivos, então, desse curso online é ensinar um pouquinho para essas pessoas para que elas consigam perceber o que está ao redor. Aliás, eu esqueci de fazer uma pergunta sobre aquela coisa lá da divulgação e tal.
você acha que páginas de pessoas entusiastas do assunto ajudam, mais ajudam ou mais atrapalham? Ajudam. Até, por exemplo, se eu estava tendo um debate com um outro paleontólogo há um tempo atrás, e ele falou uma coisa que eu concordo, que é o Alexander Kellner, que é o diretor do Museu Nacional do Rio. Ele falou assim, olha, você pode pegar um filme aí, Jurassic World, né, O Reino Ameaçado, que saiu em 2018. Sim, muito ruim, aliás. Esse Você não gostou, mesmo, não? mas... Eu achei ele legalzinho. Não achei ele o melhor, mas eu achei ele legalzinho. Então, você pega esse filme, uma pessoa que tem um conhecimento razoável de paleontologia vai enxergar algumas coisas que seriam erros, entre aspas, né, no filme. Só que o que o Alexander Kellner disse nesse debate? Ele falou assim, olha, mesmo que o dinossauro tenha erro, é um dinossauro que está na tela do cinema, as pessoas estão vendo. Então, só isso aí já vale. Já vale como divulgação. As pessoas estão aprendendo o que é um dinossauro errado. Ah, errado, mas estão aprendendo, estão vendo um dinossauro. Elas vão sair dali e vão ter curiosidade de saber um pouquinho mais sobre aquela espécie, de fazer uma brincadeira com esse assunto. Então, traz aquilo para a rotina delas, tá? Então, eu vou trazer a frase do Kellner agora para a tua pergunta e dizer o seguinte: esse pessoal entusiasta de paleontologia, eles podem até cometer um ou outro errinho ali na hora de publicar alguma coisa, mas o trabalho que eles estão fazendo é sensacional. Entendeu? Porque eles estão divulgando a ciência, estão divulgando os fósseis. Assim como eu, vários deles têm um certo compromisso também de divulgar os fósseis brasileiros, já que se fala pouco deles, né? Então é positivo. Mesmo que tenha algum errinho, não vou falar que é ruim, não. É bom, é muito positivo. E ainda te digo outra coisa. Por causa daquela história de que os paleontólogos mais estudados têm dificuldade de falar com o público geral, eles não conseguem fazer essa tradução, geralmente o entusiasta não aprendeu a linguagem científica, porque ele não é cientista, ele vai saber fazer essa comunicação até melhor. Sim, mano. E isso Né? daí mesmo que eu ia falar, tá ligado? Eu ia falar exatamente isso. E, aliás, o fato de você ir em podcast, eu acho que te ajuda demais também, né? A melhorar um pouquinho isso da linguagem da ciência, né? É uma linguagem de pesquisador. Eu Sim. tô falando que, tipo assim, te ajuda a falar mais com o povão. Você acha que te ajudou demais? Por conta que, como você falou, no curso, você tá falando para uma galera leiga, né? Sim, E você acha que em podcast te ajudou com isso? Ou não? ajudou. Ajudou porque enquanto eu tô falando, eu tô olhando para você aqui e tô percebendo as Sim, suas sim. reações. Né? Se eu perceber que você não tá, parece não tá entendendo, eu já vou ter que buscar uma forma diferente de explicar, né? Então ajuda sim, tudo isso é treinamento. No meu Instagram eu tô sempre fazendo divulgação de paleontologia e para mim é um exercício assim sério. Eu tenho que falar de um jeito que as pessoas entendam. Tem que ficar claro, tem que ficar simples. E eu me esforço para fazer isso. Né? Daí vocês me digam lá, olhem lá no meu Instagram e digam se eu estou conseguindo ou não. Se eu não estiver conseguindo, me diz por quê. Ó, nesse vídeo aqui eu não entendi isso, naquele eu não entendi aquilo outro. Até para eu melhorar também. Né? Então, ajuda muito. Outra coisa que ajudou muito para mim, no caso de aprender a falar melhor com o público, primeiro a minha infância, que eu morava em fazenda, na área rural. Então, eu cresci num meio em que você tem que falar simples. Eu sempre tive isso, né? Parece exagero, mas é como se fosse um outro idioma mesmo. Né? Você tem a linguagem certinha que você fala com os professores, em reuniões de trabalho e tal, é uma linguagem mais rebuscada. Mas tem aquela linguagem do popularzão mesmo, né? Então eu desde criança já aprendi isso. E além disso, outra coisa que me ajudou, eu imagino, é o fato de que, como eu trabalho com escavação de fósseis, eu estou o tempo todo no meio dos populares, circulando nas áreas rurais, isso também me ajuda, porque eu estou sempre exercitando isso, eu tenho que explicar para eles o que eu estou encontrando. Né? E eu falei para você, quando eu faço um trabalho desse de escavação, uma das fases do trabalho é aquela coisa da educação patrimonial. Então, eu tenho que, de fato, selecionar vários dias, 4, 5 dias, para explicar para as pessoas comuns os fósseis. Então, isso é olho no olho, eu tenho que explicar, ela tem que entender. Então, eu fico criando analogias e tentando passar o conhecimento da forma mais simples possível. Uhum. E, aliás, na arqueologia, para escavar é com um monte de pessoas, né? Com um monte de pessoas e tudo mais. Na paleontologia é diferente? Você poderia escavar sozinho ou não? Então, Ou é uma equipe também?
Não, é uma equipe, existem normas de segurança. A primeira norma de segurança de quem vai para o mato fazer qualquer coisa é não ir sozinho. Você vai, leva uma picada de cobra, cai uma pedra na sua perna e você quebra a perna, o que você vai fazer? Você vai morrer lá sozinho, né? Então, a primeira coisa, nunca ir sozinho. Se for um trabalho só de vistoria, eu só vou dar uma olhada, eu não vou escavar de fato, aí eu vou com uma equipe de 3, eu e mais 2. A gente vai lá, dá uma olhada, caminha e tal. Quando é uma coisa de coleta, aí eu aumento um pouco a equipe. Geralmente são 4, às vezes até 5 pessoas escavando. E eu faço uma coisa que eu acho legal, mas que não existe assim normalmente no Brasil. Pelo menos eu não conheço a outra pessoa que faça isso. É, você lembra no Jurassic Park, no primeiro, quando eles estão escavando aquele dinossauro, que tem um monte de gente ali ao redor? Deve ter Sim, umas sim. 20 pessoas ali, né? É um monte de gente observando. Isso aí é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que são os voluntários que participam da escavação. Não são paleontólogos, eles não têm formação, eles não são empregados, eles não são funcionários da escavação. Não, eles estão ali porque eles querem, de graça, para ajudar. É um monte de gente. Isso é muito comum nos Estados Unidos, pessoas se voluntariarem para ajudar na escavação. Simplesmente porque elas gostam de fóssil, gostam de ver o fóssil aparecendo e elas querem participar. Então elas ajudam muito por nada em troca, né? Pelo menos nada do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista cultural, eu tenho certeza que elas saem muito abastecidas. Então eu faço isso no Brasil também. Eu não sei de outras pessoas ou outros pesquisadores que façam isso. Quando eu vou ao campo, eu gosto de levar voluntários. Pessoas que muitas vezes nem são da área da paleontologia, mas têm paixão pela área e querem ter uma experiência de pelo menos uma vez na vida ver ali um fóssil sendo encontrado, ver como que a gente trabalha e tudo isso. Né? Então, de novo, voltando nesses stories que eu publiquei na última semana, você vai ver que tem um rapaz ali chamado Efraim. Ele veio do interior de São Paulo, de ônibus, por conta própria, encontrou com a gente lá no local, onde a gente fez o trabalho, e ele passou uma semana com a gente ajudando no estudo dos fósseis. Por pura Hum, paixão. Tá? E aí eu te pergunto, quando que uma pessoa que não é da paleontologia teria oportunidade de participar de uma escavação? cara, nunca. Então, eu acho que A isso eu acho menos que que é ela a se parte. torne. É, isso eu acho que é a parte mais nobre do que eu tenho feito ultimamente, sabe? É trazer essas pessoas para participar da escavação e ter essa experiência. E eu já tenho feito isso há um bom tempo e tá dando muito certo. E aonde que você acha voluntário? Você vai na internet perguntar ou você vai tipo assim, páginas de pessoas que gostam, que são curiosas em É, paleontologia? se eu fizer isso, se eu for simplesmente na internet botar um anúncio, vai aparecer muita gente. É, Sim, sim, vai aparecer vai ser muita gente impossível estranha também. selecionar, inclusive. Aqui o que eu faço? Eu tenho uma lista de espera, tá? De pessoas que querem ir, e aí quando vão aparecendo as oportunidades, eu vou chamando segundo a ordem da lista. Né? Geralmente são alunos meus do curso online. Ah, sim, sim. Até porque, se eu dei para eles o curso online, pelo menos um conhecimento básico eles já têm. Também não adianta levar a pessoa e ela não saber nada, não saber nem que é uma rocha, né? Então, isso já dá pelo menos um nível básico para ela poder participar e entender o que está acontecendo ali. Tá? Então, eu tenho uma lista de espera e a maior parte dessas pessoas são meus ex-alunos, mas não é necessariamente meu ex-aluno. E aí, eu tenho alguns grupos de WhatsApp de paleontologia, eu anuncio nos grupos. Ó, pessoal, eu vou ter uma escavação no Nordeste da data tal, a data tal, eu especifico, né? A gente provavelmente vai encontrar esse tipo de fóssil que é o que tem na região. Quem quer vir? E aí que as pessoas começam a se manifestar. Que legal, velho, que legal. Até por conta que aí você tá com pessoas que têm curiosidade, né? É muito chato você levar pessoas e ninguém tiver curiosidade ou não sabe do assunto. Ah, Tipo, não. fica lá, A pessoa legal. vai ficar lá cheia de carrapato no mato, no sol, passando sede, né? Porque é quente e tal. Passar sede a gente não passa porque a gente leva água. Mas é desconfortável, né? Então ela vai ficar lá para quê? Se ela não quer ir, não vai, né? Deixa para alguém que queira ir. E todas as vezes que eu fiz isso, somente quem queria muito ir foi. Então é muito bom. Sim, sim. Cara, qual foi a reação da. Claro, se você quiser falar, qual foi a reação da sua família ao você falar que queria ser paleontólogo ou geólogo? Por conta que a gente sabe que isso daí não é uma coisa muito comum, né? A gente sabe que não é muito comum. Os pais normalmente ficam o quê? Advogado, médico. E aquelas profissões muito clichê, né, mano? Então, Sim, qual, sim. qual que foi a reação dos seus pais, assim?
Os meus pais, eu tive sorte com isso, porque são duas pessoas de cultura. Então, por mais que nenhum dos dois fossem ligados à ciência, né? Minha mãe, empresária do campo, né? Ou seja, ela trabalhava na fazenda, né? Tô dando uma rebuscada, empresária do campo, né? E o meu pai era bancário, mas ele era arquiteto. Ele fez o curso de arquitetura. Então, assim, eram pessoas que estavam meio que ligadas à cultura. A minha mãe, quando ela era jovem, ela fez o curso de oceanografia, que estuda os mares e tal. Cara, Então, incrível. é meio que biologia do mar, né? Então, ela tinha esse valor que ela já dava para a ciência, né? Então, quando eu falei assim, ó, pessoal, vou seguir nisso aí mesmo, nenhum dos dois falou nada, assim, do tipo, não vai, é ruim. Não, é isso que você quer fazer? Vai, ué. E aí eu fiz, e deu certo, né? E os dois, então, eles sempre tiveram muito apreço pela ciência, né? E pelo tipo de escolha que eu fiz. Então, nunca tive nenhum tipo de crítica ou qualquer coisa nesse sentido. Sempre fui apoiado. Ah, legal, mano. Pode falar, depois eu falo. Não, é assim, eu ia só completar que, é, mesmo que, vamos supor que não desse certo eu ser paleontólogo, pelo menos eu ainda ser geólogo, né? Eu ia ter a profissão de geólogo, porque eu me formei em geologia. Então, isso abre um leque muito grande de oportunidades de trabalho dentro da geologia pura, seja na mineração, seja na pesquisa geológica, alguma coisa assim. Então, eu acho que eles ficaram mais tranquilos também, porque ainda tinha esses planos B, C e D, entendeu? Assim. Cara, aliás, você nunca pensou em seguir o ramo da oceanografia? Ser um oceanografista? Eu acho que é assim mesmo. Queria Não, ser quase. nunca quis, porque eu acho que o oceano é muito pequeno. Nossa! Eu queria ver o Nossa! mundo, eu queria ver o mundo inteiro, incluindo a parte Ah, tá. continental. E mais do que isso, o mundo inteiro de hoje, de ontem, de anteontem, de 100 mil anos atrás, de 1 bilhão de anos atrás. Aí eu tô satisfeito com essa quantidade de material. O oceano só atual, para mim, é muito pouco. Isso. Cara, qual que foi a coisa mais estranha assim que você já escavou? A gente sabe que pessoas que mexem com fósseis ou com Hum. qualquer outro tipo de coisa sempre encontram alguma coisa meio estranha. Ou que a pessoa fica com aquela pulga atrás da orelha, tá ligado? Uhum. Então, qual foi a coisa assim mais estranha? Claro, se você tiver. Esse eu não estranho, mas as pessoas estranham. Mas eu gosto quando eu encontro fósseis de fezes fossilizadas. Porque, Eu adoro fezes fossilizadas, eu acho muito legal. O animal comeu alguma coisa há 200 milhões de anos atrás, fez o cocôzinho dele lá, e o cocôzinho foi soterrado e preservou. Olha que legal. que E aí louco. hoje a gente consegue, né? Hoje a gente consegue estudar esse material. E ele é muito importante porque, pelo formato das fezes, eu consigo mais ou menos saber quem fez o cocô. Né? Você sabe que o cocô de um cavalo é diferente do cocô de uma vaca, que é diferente do cocô de um cabrito. Só de olhar você É, sabe que é diferente. Então, e assim que determina o que que ele comeu? O que que ele comia? primeira coisa, eu tento descobrir quem é que fez o cocô. Beleza. Ah, tá. Aí depois eu vou olhar dentro do cocô e das fezes, e aí eu vou ver o que ele comeu. Uhum. Né? Aí eu descubro alguns pedaços, pode ser pedaço de planta, pode ser escamas de algum peixe, alguma coisa. Né? Casca de ovo, por exemplo, alguma coisa assim. Aí eu sei o que ele estava comendo. Então, com isso, eu consigo descobrir qual animal viveu lá, mesmo que eu não tenha um esqueleto, né? Consigo descobrir o animal, consigo descobrir do que ele se alimentava, olha que legal, né? E ainda tem uma terceira coisa que as fezes nos falam, que é o seguinte, elas têm o formato, as fezes, ela tem o formato da parte final ali do intestino do animal. Uhum. Sim, sim. Então, você está entendendo o que eu quero dizer, né? A parte Eu tô, final do eu tô, intestino, eu tô, né? entendi, Eu não entendi. vou usar uma palavra feia aqui, não, mas é isso Sim, mesmo. eu entendi. Então é uma forma da gente conhecer também o forever do bichinho, né? Isso é legal. Não, acho que é legal. Eu acho que pode ser, pode ser. Então, cara, mas legal essa coisa do cocô fossilizado. É uma coisa interessante, pô. O cara foi lá, o bicho foi lá,
fez cocô, enterrou, ficou fossilizado e ainda dá pra estudar, pô. Legal, legal, legal. Muito Por mais legal. que, por mais que ainda seja um pouquinho estranho você falar que gosta de cocô fossilizado, ainda, ainda é legal, ainda é legal. É muito legal. Uhum. Mano, e me diz uma coisa. Por que você acha que a maioria da galera que quer se tornar paleontólogo deseja seguir esse rumo? Por conta que, tipo assim, você tem seus alunos e tal, então você já meio que já sabe qual é a motivação da galera, né? Para seguir Sim, o rumo da paleontologia. sim. Normalmente, qual que é a motivação deles? É Jurassic Park mesmo? É, que normalmente é. Começa ali, né? A maior parte deles começa ali. Mas tem outros que vêm de outras áreas também. Tem gente que, por exemplo, o sujeito nunca deu muita bola para Jurassic Park, mas quando ele viu um fóssil pela primeira vez, ele pensou: caramba, isso é muito legal, eu tenho que estudar isso aí. Eu tenho que trabalhar com isso. Né? Tem esses casos também, né, de pessoas que vão por outros caminhos. Mas eu acho que a maior parte das pessoas é por causa de Jurassic Park mesmo. Uhum. Ah, cara, legal, pô. É da hora, mano. É da hora saber disso. E o que você recomenda para uma pessoa leiga ler sobre paleontologia para ela saber mais ou menos como que funciona? Tipo assim, se você fosse recomendar para mim ler alguma coisa sobre paleontologia, o que seria? Complicado. Tem alguns livros gerais, mas geralmente eles não têm uma didática boa, porque eles são escritos para o público de universidade. Tá, cara, faz o meu curso. É fácil, é tranquilo, é divertido. Mas assim, pensando em livros, os livros eles tendem a ser meio complicados, né? Tem uma linguagem mais chata e tal. Mas dá. Ou então matérias. Você pode começar mesmo. Se você é uma pessoa que simplesmente gosta de fósseis e não tem nenhuma base maior na área, começa pelas matérias de imprensa. Vê o que foi encontrado perto da sua cidade, outros fósseis do Brasil. Porque, felizmente, quase todo dia sai uma notícia na imprensa sobre algum fóssil brasileiro. Isso é bem legal. Isso não era comum antigamente. Hoje tem tido muito isso. Sempre sai alguma coisinha, alguma notinha falando: encontraram isso, descobriram aquilo. O museu tal estava fechado e vai reabrir. Então, se você for acompanhando essas notícias, já é um bom começo. E, aliás, os paleontólogos eles se aposentam com muitos anos. Ou nunca se aposentam. Na verdade, isso se aposenta quando viram fósseis, né? Boa piada. Quando eles se fossilizam, aí eles param de trabalhar. É mais ou menos isso. Uhum. Ah, mano, pô, interessante que quem trabalha com isso, eu acho que nunca se aposenta, né, mano? Eu acho que a pessoa não consegue, né, deixar lá o campo e tudo mais. Acho meio É, difícil. Aliás, qual foi a maior área que você já abrangeu para fazer uma escavação? em tamanho, Em tamanho. teve uma área. Por exemplo, no ano passado eu fiz uma vistoria procurando por fósseis. Era uma área, ela era linear, né? Ela não era larga, era uma linha no mapa. Eu tinha que ver os fósseis que apareciam ali naquela linha, naquela sequência do mapa. E tinha em torno de 750 quilômetros. Então, Nossa. atravessava o estado do Mato Grosso inteiro, entendeu? Ia de norte a Hum. sul, assim, no estado do Mato Grosso, e eu vi todos os fósseis que aparecem naquele lugar, né? O que aquela linha estava marcada. Eu fui vendo. Foi um trabalho de um mês e meio para percorrer tudo isso. Mano. E, aliás, para alguém que é novato, como que você recomenda para ele divulgar seus trabalhos? O que tu recomenda ele fazer? Por conta que a Divulgar? gente sabe, por conta que a gente sabe que o mercado em si é complicado para em todas as áreas que tem um novato, né? Todas as áreas que tem alguém novo é complicado. Então, o que você recomenda a pessoa fazer para conseguir seu primeiro trabalho? Com paleontologia. Com paleontologia. Bom, não tem jeito, você vai ter que estudar e se tornar um paleontólogo. Porque se você não for um paleontólogo, você não vai ter como trabalhar com paleontologia, não tem jeito. Sim, sim, Né? sim. Você não vai fazer uma extração de dente com alguém que não é dentista, você não vai ser doido para fazer isso, né? Sim, sim. Entendeu? Então é por essa linha aí. Se você quer ser paleontólogo, quer trabalhar, você vai ter que se formar primeiro. Mas aí, naquele artigo que eu pus lá no site, tem o passo a
você chegar na formatura de paleontólogo, você já tem uma bagagem muito maior de currículo para poder já entrar mesmo, competir melhor no mercado de trabalho. Né? Então, não é simplesmente, eu vou lá e pego o diploma de paleontólogo e tá tudo bem. Não, se você conseguir dar uma encorpada nesse currículo com coisas legais, ajuda muito. Uhum. Qual que é o equipamento que um paleontólogo precisa? Qual que é o essencial? Tá, vou falar do paleontólogo de campo, né? Que é o que Claro. eu sou, que é o que tá no mato escavando fósseis. O que a gente mais usa é um martelo. Esse é o material principal. A gente usa um martelo que a gente usa para ir quebrando a rocha e a gente vai abrindo essas rochas, né, para procurar os fósseis dentro da rocha. Então é o martelo. Além disso, a gente usa ferramentas maiores também, como enxada, picareta. Para ir também a mesma coisa. A ideia é escavar, né? Abrir a rocha, quebrar tudo, abrir o solo e ver o que tem lá embaixo. Então, esses equipamentos são os principais. Além disso, a gente pode usar alguma britadeira elétrica também para agilizar o trabalho, né? E que mais? Aí tem o outro lado que eu te falei, que é justamente o de anotar as informações da cena do crime. Então, a gente tem colunas e fichas que a gente vai anotando muita coisa à medida que está encontrando os fósseis, para que esses fósseis sempre estejam acompanhados dessa informação, das provas do crime. Então, quando eu chego no museu e entrego os fósseis, eu entrego também toda essa informação, para que o museu possa estudar eles direitinho, com base nas informações, além do próprio fóssil. Então é isso, é essa parte intelectual e ferramenta bruta, né? É uma profissão meio curiosa, né? Porque você está mexendo com coisas pesadas e braçais e ao mesmo tempo é um exercício intelectual bem, bem pesado também. E, aliás, você falou lá no começo que tinha divisões, não é divisões que se fala? Que Sim. são, então, subdivisões, eu acho que é, na paleontologia. Então, eu queria saber quais que são e para que servem. Essas Tem funções, na verdade, eu acho muitas, que eu tem deveria muitas falar assim. subdivisões, mas vamos falar aqui as mais comuns. Comuns, é. Tem uma que é a paleozoologia de vertebrados. Você vai estudar animais vertebrados. Então, você vai estudar dinossauro, mamíferos, não sei o que lá. Você foca só nessa área. Tem uma outra que é a paleozoologia de invertebrados. São os animais que são invertebrados. Aí você vai estudar moluscos, ouriços, corais, esses outros animais, né? Crustáceos, outros animais que não são vertebrados. São muito legais, inclusive. Tem uma outra área que é a da paleobotânica. Paleobotânica você vai estudar basicamente plantas fósseis, fungos fósseis, bactérias e protistas. Tá, tudo isso aí está dentro da paleobotânica, né? Você se especializa nesse tipo de fóssil. Que mais? Tem uma sub-área que chama tafonomia. É você estudar o que aconteceu com aquele osso. Vamos pegar aqui como exemplo um osso. Encontrou ali o osso fossilizado. O que aconteceu com ele ali para ele se preservar? Porque o natural é que depois que o animal morra, o osso dele se decomponha e suma. O fóssil, ele é uma exceção. É uma situação em que o osso não sumiu, ele continuou ali. Então, desvendar o que aconteceu com esse osso para que ele se preserve. Isso é a tafonomia. Esse trabalho de detetive para explicar o que aconteceu no passado para ele se preservar. Tem muitas outras. Tem a bioestratigrafia, que é muito usado no petróleo. Talvez você não saiba, Lorenzo, mas uma boa parte dos empregos para paleontólogos é na indústria do petróleo. Incrível, mano, mas, pô, que da hora. Você não ouve falar o tempo todo que petróleo é combustível fóssil? Sim, sim. Não é à toa que ele tem É, esse nome. É combustível fóssil mesmo, são sim, sim. fósseis. Agora foi Então mais você precisa de sentido. um paleontólogo para encontrar o combustível fóssil. Então as empresas de petróleo contratam paleontólogos para fazer esse trabalho. Né? Pô, que legal, mano. Que da hora. E muitas outras. Eu passaria o resto da noite aqui falando todas as sub-áreas da paleontologia. Pô, mano, sub-áreas é uma coisa bem interessante. A gente um dia poderia fazer um outro podcast para falar sobre isso, até por conta que, né, a gente já tá acabando. Aliás, falando nisso, eu acho que a gente já pode acabar por aqui. A gente já tá com quase 1h30. Então, eu só tenho duas perguntas. Eu vou fazer a outra pergunta lá que o cara fez para você, que é sobre os enormes mamíferos da megafauna. Você Certo. acha que
você acha que a diminuição de oxigênio foi a principal causa deles evoluírem para animais menores? Ou você acha Não. que a caça excessiva foi uma causa disso também? Nenhuma das duas coisas, na verdade. O que acontece? Eles eram grandes, e simplesmente as espécies grandes morreram. É igual que a gente falou lá atrás do tiranossauro. O tiranossauro era grandão, do lado dele tinha uma ave pequena, o tiranossauro morreu, a ave sobreviveu. Pequenininho, passarinho pequeno sobreviveu. Aqui é a mesma coisa. Você tem os animais grandes, são as preguiças gigantes, tigre-dente de sabre, essas coisas. Eles morreram e os que sobraram são os menores. É simplesmente isso. Aí, a causa da morte deles, aí já é motivo de debate. Por que que eles morreram? O que foi que aconteceu? Aí tem alguns autores que falam muito na questão da caça, tem outros que falam em mudanças climáticas, tem outros que falam, tem uma hipótese muito boa para a extinção deles, que é a seguinte: há mais ou menos aí 3 milhões de anos atrás, a América do Norte e a América do Sul se juntaram, ali na região do Panamá. Elas eram separadas, sabia disso? Não tinha caminho de terra entre a América do Norte e a do Sul, elas eram separadas. Aí, há mais ou menos 3 milhões de anos, elas se juntam e surge uma ponte de terra entre os dois continentes. O que vai acontecer? Os animais mamíferos da América do Norte, eles migram para a América do Sul. E eles são mais eficientes do que os da América do Sul para sobreviver e para competir por alimento. A reprodução deles é mais eficiente também. Então, só a introdução de um monte de espécie mais adaptada, melhor adaptada, produziu a extinção de muita coisa aqui na América do Sul. Né? Então, são várias coisas, são várias causas. Né? Então, é isso. E a última pergunta é, cara, quando você olha a sua vida inteira, qual a percepção que você tem dela, da sua vida inteira? Eu amo fazer essa pergunta é muito boa. Galera, é que ninguém pensa nisso frequentemente, então Não. é interessante. Essa é uma pergunta que me lembra uma outra pergunta do Pat Adams, aquele médico, você conhece ele? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não me lembro muito quem que é. Tem um filme dele, ele foi interpretado pelo Robin Williams. Ah, tá, agora eu me lembro. O filme é ruim, assim, comparado a tudo que ele fez de legal, o filme é bem, bem xoxinho. Mas o filme é bom, assim, o filme é bom, mas comparado à vida real do cara, ainda é pouco. Ele tem uma mania de perguntar para as pessoas assim, qual que é a sua estratégia para o amor? Foi As pessoas, incrível. como assim, né? As pessoas fazem estratégia para tudo. Para comprar um carro, para ter uma viagem no fim do ano, para um monte de coisa, né? Mas para o amor não tem uma estratégia. Né? Sim, sim. Então, essa sua pergunta é meio parecida com isso. Aliás, Eu amo só um isso. parênteses aqui que não tem nada a ver com o assunto, mas vão lá no YouTube assistir o Roda Viva com o Pat Adams. É uma entrevista assim que meio que mudou minha vida, é muito legal. Vou ver depois. Tá? Roda Viva, Pat Adams. Assista o programa inteiro, tem mais de 1 hora de duração, acho. Então, qual que era a sua pergunta mesmo? Eu sei que era uma pesada agora. A pergunta é, qual é a sua percepção da sua vida? O que você vê nela? Você acha que você fez tudo o que você queria? Não, não. Ainda tenho muitos livros para ler. Eu sou pianista amador, ainda tenho muitas músicas para aprender. Eu queria aprender muita coisa no piano que eu ainda não aprendi. E uma vida vai ser pouco para aprender tudo que eu quero. Mas eu sou feliz, porque eu faço o que eu gosto, é minha fonte de renda, não preciso fazer outras coisas paralelas, que seria uma coisa meio chata, né? Eu gostaria muito de ser essa profissão. Aí você não consegue se manter com aquilo. Isso é chato, né? Não é meu caso, então eu sou grato por isso. E é isso, assim, realmente sou feliz. Gosto mesmo. Então é isso, cara. Muito obrigado. Eu espero que tenha valido seu tempo, que você tenha gostado. Foi ótimo, adorei. Pô, mano, então é isso. Divulga pra galera tudo que você tiver que divulgar. Eu sei que você já divulgou bastante durante a conversa, mas é que é parte daqui, né? Parte do show, né? Show business é assim mesmo. Então, cara, então divulga pra galera tudo que você precisar e daí a gente encerra por aqui. Ok, muito obrigado. Eu vou compartilhando para as pessoas assistirem, porque o papo foi muito legal. Gostei de falar contigo, Lourenço. Foi um prazer.
Então, não é pra tu falar suas redes sociais mesmo pra galera. Ah, você quer falar minhas redes sociais? É difícil. Você vai escrever aqui embaixo pra mim? Faz esse favor pra mim. Eu sempre boto na descrição. Então tá, olha aí na descrição. Henry Zimmermann é o meu Instagram. Se colocar o meu nome completo, Henrique Zimmermann Tomás, vai aparecer no Facebook também. E eu tô também no TikTok, que ultimamente tem sido muito melhor do que o Instagram para divulgar conhecimento científico. Sabia? Tem um Com alcance certeza, muito mano. maior. Maravilhoso. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Seu podcast sai amanhã às 6h30. Então é isso. Muito obrigado por ter participado e tenha uma boa noite. Obrigado, valeu.